Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Biologia. Eu sou a professora Cristiane Oliveira e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Objetos de conhecimento, fontes confiáveis e relevantes, saúde e bem-estar, educação ambiental, sustentabilidade e preservação da biodiversidade, usos de novas tecnologias. Essa é a aula número 6, com detalhamento biodiversidade. Então, vamos começar? Nada melhor do que falar sobre biodiversidade, né? Essa diversidade de espécies que estão aí no nosso planeta. Estou falando de todos os seres vivos contidos no planeta Terra. Então, essa vida é tão diversa, né? São tantas espécies de animais, de plantas, que ainda não são totalmente conhecidas, por incrível que pareça. Mas como é que podemos classificar todas essas espécies? Como é que é possível organizá-las? Então, a gente vai entender um pouquinho hoje esse processo, né, de classificação na nossa aula de hoje. Observem aí como é exuberante, né, a nossa biodiversidade, apresentando aí os nossos animais, as nossas plantas. Os organismos vivos são atualmente classificados em 6 categorias. Categorias essas taxonômicas, ou seja, 6 reinos. Nós temos aí o reino fungi, que é o reino dos fungos, o reino plantae, reino das plantas, o reino animalia, são todos os animais que nós conhecemos. Reino protista, né, nós temos aí os protozoários, o reino árquea e o reino bactéria, aí nós temos uma novidade, né, dentro da classificação que a gente conhecia antigamente. A gente vai mostrar para vocês uma classificação mais atualizada. Vamos conhecê-la agora. Então, a classificação, né, desses 6 reinos, elas estão categorizadas dentro de 3 domínios, né? É uma classificação recente, proposta em 1977 pelo Carl Richard Wuss. A classificação ela é dada em 3 domínios e ela é aceita atualmente, né, contrapondo aí a classificação antiga de Whittaker, que classificava os seres vivos em 5 reinos. Nessa aí nós temos uma árvore um pouquinho diferente, né, mostrando os 3 domínios, o domínio bactéria, o domínio árquea, que está na parte do meio, e o domínio restante, né, dos outros indivíduos representados aí pela eucária. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa classificação, né? Existem diversas espécies que definem aí os seres vivos. Algumas dessas características são comuns a todos eles. Então, para a gente começar a classificar essa diversidade, vale relembrar aí algumas características importantes dos seres vivos, a começar pela organização celular. Todos os seres vivos são constituídos por uma ou mais células, né, que é a unidade básica da vida. E eles podem ser procariontes, né, os seres procariontes são aqueles com núcleo definido. Né, o núcleo sem definição. Procariontes com núcleo sem definição estão representados aqui por esse indivíduo, tá bom? E os seres eucariontes são aqueles indivíduos com núcleo bem definido, né, representado aqui por esse esquema didático, mostrando aqui o núcleo bem organizado na parte mais central. Lembrando aí que os procariontes, nós temos o material genético todo disperso dentro do citoplasma, né, ele não está organizado no núcleo, né, e esses indivíduos aí, eles possuem essa característica bem evidente, né, da organização celular. Nesse caso aí, os indivíduos com organização celular, com uma célula apenas, eles são chamados unicelulares,
E com a organização celular multicelular, né, são os multicelulares ou pluricelulares, né, relembrando aí um pouquinho sobre a característica da organização celular e as classificações que advêm dessa característica. Quanto ao metabolismo, nós temos aí todos os seres vivos que possuem um conjunto de reações químicas que ocorrem em seu interior, responsáveis pela produção e utilização de energia e pela síntese de substâncias necessárias ao seu crescimento e manutenção. Aí no nosso esquema nós temos mais uma vez a unidade básica da vida, né, sendo representada aí pelos seres eucariontes e procariontes. Todos os seres, todos os indivíduos, ou formados por uma ou mais células, vão ter o metabolismo, né, que são as reações químicas presentes dentro deles. Uma das reações químicas bem interessante é a respiração celular, a nível metabólico celular, que pode ser aeróbica, com a utilização de oxigênio, ou anaeróbica, né, sem a utilização de oxigênio. Esses indivíduos também, dependendo da característica de algumas substâncias presentes dentro dele, eles podem produzir o seu próprio alimento ou não. Nesse caso, quando eles produzem o seu próprio alimento, eles são classificados como autótrofos. E aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento são os heterótrofos. Então, tudo isso, todas essas características citadas estão relacionadas com o metabolismo desses indivíduos. Nós temos uma outra característica muito comum entre esses indivíduos, que é a reprodução. Então, todos os indivíduos, todos os seres vivos, eles são capazes de se reproduzir, gerando descendentes que apresentam características semelhantes ao dos seus progenitores. Então, nesse caso aí, espécies vão gerar espécies com características semelhantes, né, características genéticas semelhantes ao dos seus ancestrais. Relacionado à reprodução, e já que eu estou falando de ancestralidade, nós temos uma outra característica comum aos seres vivos, que é a hereditariedade. Então, todos os seres vivos possuem informações genéticas, aquelas informações contidas no DNA, né, presente no núcleo das células dos indivíduos que são eucariontes, ou disperso no citoplasma nos indivíduos procariontes. Então, essas informações genéticas são transmitidas de geração em geração e determinam suas características físicas e comportamentais, por exemplo. Né? E relacionado aos indivíduos, já que a gente está falando de hereditariedade, nós temos aí uma outra característica bem intrínseca, bem ligada a esta, que é o crescimento e o desenvolvimento. Lógico que quando o indivíduo ele é concebido, né, através do sistema de reprodução, né, ele vai passar para outra fase, outro ciclo da vida, que é o crescimento e o desenvolvimento. Né? Ele cresce em tamanho, ele se desenvolve, diferenciando-se as células do seu corpo, né, se tornando, por exemplo, o esquema que está sendo apresentado aí, essa imagem, a mimosa pudica, que é uma plantinha, né, com tecidos vegetais que a diferenciam aí em folhinhas, em caule, toda essa característica que vocês estão vendo aí, que faz parte do desenvolvimento dela. Né? Então, todos os seres vivos crescem e se desenvolvem ao longo de sua vida, seguindo um padrão genético pré-estabelecido. Ainda ligado a estas características comuns aos seres vivos, nós temos a resposta aos estímulos. Então, todos os seres vivos são capazes de responder a estímulos do ambiente, como por meio de movimentos, alterações fisiológicas ou mudanças comportamentais. Essas características elas não são exclusivas, por exemplo, dos animais. Né? Para quem não sabe, nós temos outros indivíduos
que também vão apresentar uma reação aos estímulos externos. Aí eu mostro para vocês mais uma vez o exemplo da mimosa pudica, né, que é aquela plantinha que para algumas regiões nós conhecemos aí como Maria Fecha-Porta. O estímulo dela é o toque. Então, se você chegar próximo dela e tocar na pontinha da folha, ela vai se fechar todinha, né? O estímulo dela é justamente um mecanismo de proteção deste indivíduo, tá bom, gente? É bem interessante, né, a gente entender e, mais uma vez, falar que a característica de estímulos não é exclusiva dos indivíduos do reino animal. Então, além da reação aos estímulos, nós temos também uma outra característica bem peculiar, né, dos indivíduos, né, que são as características de adaptações. Nós temos aqui um representante assim bem diferente, bem colorido, que é o nosso camaleão. O camaleão, que ele vai ter essa questão da camuflagem, né? Ele vai chegar perto de um determinado local, de uma superfície, e ele vai mimetizar aí a cor. Ele vai mudar de cor, né, para ficar parecido com o ambiente. Temos também as aves aqui que estão sendo representadas com as suas penas exuberantes e os seus diversos formatos de bicos. Então, a adaptação, todos os seres vivos, né, têm a capacidade, né, de se adaptar ao ambiente em que vivem, por meio de alterações fisiológicas ou comportamentais, que lhes permitem sobreviver e se reproduzir com mais sucesso. Alguns exemplos são o processo de seleção natural e a mutação genética. E aí, como nós vimos nesses indivíduos que estão sendo representados aí nas nossas imagens, né, as aves, né, elas têm essa adaptação devido ao tipo de alimento ao qual elas consomem. Então, toda adaptação que você vê aí, ela está relacionada a determinado indivíduo ao ciclo de vida dele e à sua necessidade. E as aves, né, elas têm essa adaptação exclusiva aí para a sua dieta alimentar. A começar aí pela característica do domínio ou reino, né, árquea, né? Sendo que o domínio ele é uma classificação hierárquica acima do reino, tá bom? Mas para esses indivíduos, tanto o domínio quanto o reino, ele tem o mesmo nome, né? Contempla um pequeno número de espécies procarióticas que também são unicelulares e geralmente microscópicas. Então, essas espécies, um tempo atrás, elas estavam classificadas dentro de um outro domínio, dentro de um outro reino. E aí elas foram desagrupadas pelas suas características únicas, né, apropriadas a esse grupo, por isso que elas se tornaram uma classificação à parte. Quem são elas? Elas são as árqueas. Então, as árqueas possuem uma característica muito marcante, muito peculiar, que diz respeito ao seu habitat. Elas vivem em ambientes extremos, quase que incompatíveis com a presença de seres vivos, como geysers e vulcões, por exemplo, né? Elas são termófilas extremas. Isso quer dizer que elas vivem em ambientes inóspitos, como, por exemplo, lagos ácidos e altas concentrações salinas, né? São halófitas extremas. Também nós temos aí a característica da vivência em pântanos ou em tubo digestório. Sim, tem árqueas também dentro de tubo digestório de determinados animais que produzem metano, por exemplo, né? Elas são classificadas como metanogênicas. Então, em ambientes onde poucos indivíduos conseguiriam sobreviver, estão aí as árqueas, né? Por isso que elas ganharam uma classificação mais atual, mais apropriada a elas. Elas faziam parte do outro reino que a gente vai conhecer agora, que agora estão separadas, né? Que é o reino das bactérias. Então, o reino das bactérias ele faz parte do domínio bactéria também, que vai abarcar todos os organismos unicelulares e procariontes. Até aí, a característica é igual à do grupo anterior. Porém, esse domínio engloba todas as bactérias
que vão causar, por exemplo, doenças ao homem, e também aquelas que são encontradas em ambientes como água e solo, mas dessa vez não são ambientes inóspitos, viu? Neste reino, nós encontramos os organismos unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e procariontes, ou seja, que não possuem material genético contido por um envoltório nuclear. Então, esses organismos podem ser coloniais, né, vivendo em grupos, ou não. Eles são autotróficos ou heterotróficos. Então, eles têm organismos, têm representantes aí dentro desse grupo que vão produzir o seu próprio alimento, enquanto que os outros não. Aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento, geralmente, eles estão agrupados nos indivíduos que promovem aí as doenças, parasitam outros indivíduos. Nós temos aí uma representação de uma colônia numa placa de Petri, porque esses indivíduos eles são isolados, às vezes, né, dependendo da característica metabólica deles, eles vão ser isolados em laboratórios e vão ser estudados caso tenha algum recurso que possa ser usado como necessidade para o ser vivo, né? Então, o ser humano ele manipula algumas espécies, estuda elas, separa, por exemplo, produtos oriundos do seu metabolismo para serem usados, por exemplo, amplamente na indústria farmacêutica, tá bom? Então, aí é só uma característica aí desses indivíduos e da sua importância para o ser humano. Vamos conhecer agora o outro domínio, né, o domínio eucária, e o seu primeiro representante, que é o reino protista. Então, neste reino, estão agrupados os organismos que são formados por uma única célula, né, e que podem ou não ser coloniais, né, eles podem se agrupar formando colônias. E, nesse caso, né, eu não havia falado antes sobre essa característica, indivíduos unicelulares, eles são microscópicos, então a gente só consegue estudar esses indivíduos através deste instrumento. Além disso, esses seres vivos são eucariontes, né, por isso eucária, a partir daqui todos que a gente vai conhecer são eucariontes, né, mas esses eles apresentam diferentes formas de nutrição, tais como a absorção e a fotossíntese, como por exemplo, representante do reino protista, nós temos aí as algas e os protozoários, né? Em close, aí numa imagem, num esquema didático, nós temos a euglena, que é um protozoário bem conhecido, a gente, inclusive, faz muito uso de materiais de água parada, né? Quando a gente isola ela e coloca no microscópio, nós temos bastante desse indivíduo aí contido em água, né? Porque ele é um indivíduo de vida livre, ele não é parasitário. Bem, isso aí é uma característica de um dos indivíduos presentes do reino protista. Mas vamos conhecer o próximo reino, que é o reino fungi. Sim, o reino fungi, né, ou o reino dos fungos, né, é onde encontramos organismos também eucariontes, os quais podem ser unicelulares e multicelulares. Então, aí nós temos uma característica meio que de transição entre seres menos complexos e mais complexos. E o reino fungi ele vai ter essa característica intermediária, né, de indivíduos unicelulares, aqueles que a gente só consegue observar bem estudando através de microscópio, e os multicelulares, né, que são conhecidos como cogumelos, orelhas de pau, por exemplo, né, a gente pode ver a olho nu. Como exemplo, nós temos aí, como eu falei para vocês, os fungos, orelha de pau, e a Saccharomyces cerevisiae, né, que ela é muito utilizada, amplamente utilizada aí no processo de fermentação do pão, por exemplo. Então, este último, ele também é utilizado na fabricação de cerveja. O que nós estamos vendo aí, nessa imagem, né, nós temos aí o pão, que foi oriundo da fermentação, né, através do fungo Saccharomyces cerevisiae, mas depois que o pão está pronto,
Ele, dependendo do local, né, com bastante umidade, com uma certa temperatura, ele vai ser abrigo também de outros indivíduos, de outros tipos de fungos. Aí nós temos o fungo mais comum, né, que vai invadir, né, que ele é oportunista, ele vai invadir aí esse substrato, que é o pão, né, formando esse aspecto que nós chamamos de bolor. Então, esse é o fungo que forma o bolor, né, o fungo que está começando a degradar o pão, como vocês estão vendo aí nesta imagem. Vamos conhecer agora um outro grupo, né, um outro reino, que é o reino das plantas. Então, o reino das plantas, ou o reino plantae, né, ou também reino vegetal, não está errado falar qualquer uma dessas denominações, é o grupo em que todas as plantas estão contidas, né? São plantas com características de serem eucariontes, multicelulares e, geralmente, fotossintetizantes, né? Por que geralmente? Porque tem algumas plantas que vão ter uma característica mais peculiar para aumentar a sua dieta alimentar, né? Nós temos algumas exceções, por exemplo, a planta carnívora, que ela vai também fazer fotossíntese, mas vai se apropriar de um outro nutriente, né, através de uma dieta alimentar bem peculiar, né, dieta alimentar de outros animais. Por isso que a gente colocou aí a palavra geralmente, tá bom? Apesar de muitas pessoas acreditarem que todas as plantas possuem a capacidade de realizar fotossíntese, isso não é uma verdade, uma vez que nós podemos encontrar também plantas parasitas. Né? Nós temos aí um reino que já está começando a aparecer indivíduos que antes não eram classificados, né? Não tinham sido descobertos, mas agora estão se encaixando dentro do grupo das plantas. E é claro que eles foram contidos dentro desse grupo por causa das suas características, né, gerais relacionadas ao reino das plantas. Né? Isso aí só dá uma certa exclusividade a esses indivíduos. Na maioria das plantas, nós observamos a presença de 3 órgãos vegetais básicos. Nós temos a raiz, o caule e a folha. Elas ainda podem ser classificadas em 4 grupos, né? 4 grupos grandes. Nós temos o grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e angiospermas. Então, todas as plantas que a gente conhece, elas vão estar classificadas dentro desses 4 grupos. As flores e frutos, elas são exclusivamente das plantas conhecidas como angiospermas. Nesse caso, são as plantas mais conhecidas, né, porque vão gerar essas 2 estruturas importantíssimas aí dentro da evolução desses indivíduos no reino das plantas. Aí, em close para vocês, nós temos a imagem bem representativa aí de legumes, de verduras, ou seja, de partes das plantas que são utilizadas dentro da dieta alimentar do ser humano e também de outros animais. Agora vamos conhecer aí o reino Animalia, já que eu falei de animais, né? O reino Animalia, que vai englobar todos os organismos multicelulares, eucariontes e heterotróficos. Guarde bem essas informações aí dessas 3 características que são exclusivas aí do reino Animalia, ou reino dos animais. Neste grupo são encontrados várias espécies de organismos distintos, né? Desde invertebrados, né? Invertebrados não possuem vértebras, como as esponjas, até os vertebrados, como os seres humanos. Então, nós temos aí indivíduos com características bem diferentes quando a gente vai estudar esse reino. Então, eles possuem a capacidade, esses indivíduos, de locomoção e grande parte fazem a reprodução sexuada. Tá bom? A característica da locomoção, por exemplo, embora eu tenha comentado aqui sobre a esponja, né, que ela se finca a um substrato, ela tem uma fase da vida dela que ela se locomove, né, que é um pequeno ciclo da vida dela,
onde, dentro do período reprodutivo, há essa parte aí da necessidade da água, que vai ajudar na locomoção, né? E depois ela vai se ficar no substrato e ali viver a vida toda, né? O substrato pode ser uma rocha no fundo do oceano, por exemplo. O reino animal, ele é dividido em diversos filos, em diversos grupos menores, né, com uma hierarquia um pouco mais abaixo do reino animal. Os principais são os poríferos, né, por acaso, as esponjas fazem parte desse grupo. Nós temos aí os quinidários, os plateumintos, os nematódios, ou nemateumintos, os anelídeos, os equinodermos, moluscos, artrópodes e os cordados. Talvez os mais conhecidos aí para vocês sejam os cordados, que são representados pelos indivíduos de grande porte, ao qual o ser humano faz parte desse grupo aí. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre os indivíduos com uma característica evolutiva mais diferente dos cordados. São eles os animais invertebrados. Sim, os animais invertebrados, eles são representados por inúmeros filos, com características bem diferentes, mas todos eles são pluricelulares e não possuem parede celular, tá, gente? É uma característica importante. Parede celular, ela está relacionada apenas a alguns indivíduos procarióticos e todas as plantas, tá bom? Todas as células do tecido vegetal. Então, existem 8 filos de animais invertebrados, né? São eles os poríferos, né? Os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, moluscos, anelídeos, equinodermas e artrópodes. Nós temos aí um quinidário na imagem, exclusivamente, aí é a caravelha, né? Caravelha, que é uma medusa. Tá bom, gente? É um indivíduo que tem uma constituição de basicamente 90% de água, mas é um indivíduo com uma característica bem peculiar, né, que promove aí a formação de uma toxina, tóxica até para o ser humano, causa queimaduras assim, extremas em contato direto. Então, a gente tem que ter cuidado com esse indivíduo quando a gente está próximo do mar. Então, continuando, nós temos aí os outros indivíduos dentro do grupo dos animais, que são chamados animais vertebrados, né? Os animais vertebrados pertencem ao filo dos cordados, aquele último filo que eu falei para vocês, que é o que a gente mais conhece, né? Que também é chamado de cordata. Então, a principal característica do grupo é a presença da medula espinhal e da coluna vertebral. Nós temos aí a imagem de um belo representante, né, que é a arara, uma arara azul, né, uma arara azulada, com essas penas bem exuberantes, né, presente aí nos nossos biomas Amazônia e Mata Atlântica também, né, uma pequena representação na Mata Atlântica, a maior parte é a ararinha azul. Então, os animais cordados, eles são divididos em 5 classes. Nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Aí nós finalizamos a classificação destes indivíduos, né, os indivíduos que fazem parte aí de toda essa composição, de toda essa diversidade no nosso planeta. Essas são as características principais de classificação taxonômica, e características comuns também foram apresentadas para vocês aí durante a nossa aula de todos esses indivíduos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.